eu preparei uma mensagem que tem como tema superando desafios e tomando as decisões corretas. Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim: se você fizer o que é certo, será... Opa, vamos lá de novo. Se você fizer o que é certo, será... Mas, se não fizer, tome... O pecado está à porta, à sua espera, e deseja o quê? Mas é você quem deve dominá-lo. Isso é muito forte. Amém? Esta palavra Deus fala para Caim. E nessa tradução que eu achei muito legal, é muito mais clara, diz: se você, joga a responsabilidade para quem? Para nós. Amém? Fizer o que é certo. Ah, meu Deus, porque o Senhor não fez eu fazer da maneira certa. Não, não é isso que Deus está dizendo. Se você fazer o que é certo, você, eu, será aceito, eu te recebo. Mas se você fizer o que é errado, tome cuidado, porque o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. O pecado deseja o quê? Controlar, guiar você, seus pensamentos, suas atitudes, suas decisões. Frequentemente, amados irmãos, nós estamos diante de decisões da vida, não é verdade? Decisões no trabalho, decisões nos negócios, decisões na família, decisões na igreja, decisões, escolhas. Nós estamos sempre decidindo alguma coisa. E nós somos livres para decidir, porque foi o próprio Deus que deu esta liberdade. Existe uma corrente teológica calvinista que diz que não existe o livre-arbítrio. Eu não concordo com esta corrente, porque este versículo, ele quebra na emenda esta posição teológica, e ele responsabiliza a cada um de nós de nossas atitudes. E aí, nós precisamos sempre ter o cuidado, como diz o texto, para tomarmos as decisões que são corretas. E aí, como devemos fazer isso? Somos livres. Podemos tomar a decisão que acharmos melhor. No entanto, terão consequências. Se fizermos o que é correto, seremos aceitos. Se fizermos o que é errado, o pecado está à porta e ele deseja e ele irá nos controlar. Isso é muito sério. Então, eu quero trazer um versículo que está em Josué capítulo 24 e o versículo 15, que é com um homem chamado Josué, um grande líder, que agora numa idade avançada, depois de guiar o povo de Deus, depois dele alcançar grandes conquistas, ele então chama o povo, reúne o povo, a nação de Israel, e diante dos grandes desafios que havia de seguir ali, aquele povo, aquela nação, o Deus verdadeiro e os deuses daquelas nações, ele chama o povo e diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor,
Decidam hoje em a quem vão servir. Porém eu e a minha casa, aqui eu quero resumir o versículo, serviremos a Deus Duas coisas Josué faz. A primeira é, ele decidiu. Amém? A segunda, ele avisa para o povo, vocês decidam. A primeira é, ele decidiu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. A segunda é que o povo escolhessem. Quais são as nossas escolhas? Servir ao Deus Baal, ao Deus deste mundo, Mamon e tantos outros deuses que há por aí, ou servir a Deus, o Senhor? Muito bem. Naquele dia o povo escolheu servir a Deus. Mas, ao longo da história, percebemos que eles, ora, serviam ao Deus verdadeiro, mas, ora, eles serviam aos deuses pagãos daquela época. A segunda decisão importante que devemos tomar, além de escolher servir ao Senhor, é termos uma vida de oração. Hoje, as pessoas querem servir ao Senhor sem ter uma vida de oração. É impossível você servir, eu servir ao Senhor, sem ter uma vida de oração. Sair de manhã, ir para o trabalho, cumprir as atividades, responsabilidades que ali requer, voltar para casa, tomar um banho, ir para uma televisão, jantar, depois dormir, acordo novamente, e aí no domingo eu vou para o culto, e naquelas 2 horinhas eu oro, eu falo com Deus de uma forma muito desleixada. Não. Todo cristão que decidiu servir ao Senhor precisa ter uma vida de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Muitos outros homens de Deus oravam sem cessar. O cristão precisa ter uma vida de oração. Orar é se comunicar com Deus, mas não é só se comunicar. Eu posso me comunicar com você e não ter nenhuma comunhão com você. Eu posso me comunicar, mas não ter nenhuma afinidade com você. Orar é você conversar com Deus, mas conversar buscando o entendimento da vontade dEle. Amém? Quais são os seus planos, os seus propósitos para a minha vida? E dentro desta comunicação, eu estar atento para ouvir a sua voz e obedecê-la. Então a oração é uma comunicação de 2 vias, aonde eu falo, mas também eu ouço. Aonde eu me entrego, mas também eu obedeço, não somente com palavras, mas também com atitudes. O Senhor diz, vai por aqui. Amém, Senhor. Ainda que minha carne, ainda que o meu ser diga que eu não devo fazer isso, mas na minha vida de oração, o Senhor está me guiando por aquele caminho. Eu vou fazer, Senhor, em obediência a Ti. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, Senhor, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, eu preciso aprender a orar constantemente, dia e noite. Cada passo, cada atitude que eu tomar, cada decisão que eu tomar, tem que ser debaixo da direção de Deus.
Porque nós começamos o ano e dizemos assim: este ano vai ser um ano de vitória, este ano vai ser um ano de conquista, este ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí Tiago diz assim: olha, vocês são muito audaciosos, né? Vocês dizem que vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas vocês são como neblina, que vocês, quando o sol aparece, aquela neblina evapora. Não façam isso, diz Tiago. Falem assim: se Deus quiser. Porque vocês se planejam, Tiago falando, nos ensinando, vocês se planejam e dizem: eu vou fazer tal negócio, eu vou comprar tal coisa, mas vocês não sabem e não têm domínio do dia de amanhã. Amém? Hoje nós temos alguns ensinadores por aí, e não sei se é eles que ensinam errado, ou se é o povo que interpreta errado, mas o que nós mais vemos é crentes dizendo: eu declaro, eu profetizo, eu decreto, eu determino. Talvez mesmo você já falou isso em algum momento. Eu profetizo. Amados irmãos, não é errado você falar isso quando Deus falar com você. Quando Deus disser a você: faça assim, aí você pode falar, porque Ele te deu uma ordem. Vamos ver o exemplo de Elias. Deus havia dito para Elias: Elias, vai lá na casa daquela mulher, eu quero que você vá lá e você vai ter um propósito em chegar lá. E aquela mulher então, quando recebeu Elias, o que é que você tem? Ela tem só um pouquinho de fermento, de trigo, de azeite, fazer um bolo, eu e meu filho vamos morrer. Elias disse: não, você vai fazer e você vai trazer primeiro para mim, porque não vai faltar mais comida na tua mesa. Ele decretou, ele determinou, sim ou não? Ele profetizou, sim ou não? Mas porque Deus tinha falado com ele. Então você vai no Facebook, por exemplo, está lá: eu decreto, eu profetizo. Irmãos, a pessoa não orou, a pessoa não está em comunhão com Deus, a pessoa nem sabe, ela simplesmente pega uma frase feita de outro, né? Ou ela pega algo que eu decreto isso para a tua vida. Não perca tempo com essas bobagens. Amém? Eu não faço nenhuma declaração se Deus não falar comigo. Eu não faço nenhuma profecia se Deus não mandar eu falar. Sabem por quê? A palavra profetizar quer dizer falar por outro. Deus disse para Moisés: Arão será como um profeta para você, diante do rei do Egito. Arão se tornou um profeta de Moisés. Quando eu profetizo, quando você profetiza, nós estamos profetizando em nome de Deus. Se Deus não mandou você falar, não fale. Precisamos crescer no nível espiritual, amém? E sairmos dessa superficialidade de fé que não leva a nada. Quantos decretos você já fez? Quantas profecias você já falou? Quantas determinações, não aconteceu nada? Porque só vai acontecer aquilo que Deus determinar. Para isso você precisa ter uma vida de oração e de comunhão com Deus. Para Deus dizer: faz assim, vai por aqui, vai por ali. Amém? Meus amados irmãos, em Jeremias 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Então Deus nos convida a buscarmos, mas não somente a buscarmos, mas a acharmos Ele. Ele diz: vocês vão me achar quando me buscardes de todo coração.
neste ano 2023, se você quer ser abençoado realmente, quer ser guiado pelo Espírito Santo, além de você decidir servir ao Senhor e à sua casa, como Josué, decida ter uma vida de oração. Dia e noite. Eis-me aqui, Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Menos de mim, Senhor, mais de ti. Menos do meu egoísmo, mais do teu amor. Menos do meu orgulho, mais da tua humildade. Uma vida de oração. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir Deus falando com você. Amém? É muito bom ouvirmos a voz de Deus. Eu estava saindo de um culto, entrou aquela família ali, né? A irmã Sandra, o irmão João, o Pedro e o Lucas. Eu já estava indo embora, o Senhor disse, volta e fala com eles. Não foi assim, irmã? Não foi, João? Eu já estava indo, eles entraram e sentaram, já estava sentado, não foi? O Senhor disse assim, volta e fala com eles. Eu conhecia vocês, nem sabia quem era. Ficamos até 1h, 1h30 da madrugada ali, né? O menino fechou as portas e o Senhor começou a se movimentar. Aí o pastor Jetro na carne, vou lá, eu sou bom mesmo. Eles olhavam para mim e diriam assim, quem é esse daí? Como é que ele vem impedir aqui o nosso lanche aqui, né? Quando você ouve a voz de Deus, não é você mais, é Deus em você. Amém? Ouça a voz de Deus. Terceira decisão importante para este ano 2023 é que devemos esperar a resposta de Deus. Porque tem gente que é de oração, tem gente que ora muito. Eu conheci, por exemplo, um pastor, eu fui numa igreja dele lá, pastor, né, convidou, nós fomos lá, e ele levantou a calça assim, mostrou 2 calos. Eu fiquei até sem entender o que era. Ele, tá vendo, pastor? Isso aqui é uma vida de oração. Bom, eu não fiz essa pergunta a ele, mas eu faço uma pergunta para mim mesmo e para você. Você espera Deus falar com você? Será que eu espero Deus falar comigo? Sabe, você já conversou com alguém que fala e você quer falar e não consegue, ele fala. Aí daqui a pouco ele se despede, vai embora e você não falou nada. Ele não deixou você falar. É assim que a gente faz muitas vezes diante de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és e tal. E Deus, qual vai ser o momento que eu vou poder falar com você, meu filho? Não, calma um pouquinho. E aí, fala. Não é assim? Aí termina, muito obrigado, Senhor, obrigado por me ouvir. E vai embora. Agora eu vou fazer porque eu já orei. Está errado. Você não ouviu Deus falar com você? E aí de manhã eu trouxe o exemplo do profeta Elias, que ele saiu correndo, com medo de uma rainha que havia ameaçado matá-lo, e ele se escondeu em uma caverna. E chegou um certo momento que o Senhor apareceu ali a Elias. E a Bíblia diz que veio um vendaval muito forte. As pedras se moviam de um lado para outro. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento forte. E depois veio um terremoto que abalou ali as estruturas da caverna.
Deus não estava no terremoto. E daqui a pouco veio um fogo muito grande, aquele fogo tomando. Deus não estava no fogo. Mas logo em seguida veio uma voz mansa e tranquila. Amém? Uma brisa suave. Deus estava ali. Elias ouviu a voz de Deus. Não é só você orar, é você ouvir a voz do Criador. Agora Deus diz para Elias: Elias, volta pelo teu caminho. Porque quando você saiu correndo, você não orou, Elias. Você tomou a decisão sem orar. E agora você está escondido em uma caverna. Volta pelo teu caminho. Faz o que eu vou te mandar fazer. Você vai ungir Azael, rei da Assíria. Você vai ungir a Jeú, rei de Israel. E a Eliseu, profeta, no teu lugar. Agora Elias sai na direção de Deus. Amém, amados? Então não é só você tomar a decisão de servir a Deus, é você ter uma vida de comunicação com Deus. A terceira decisão importante que você tem que tomar é ouvir a voz de Deus. Espera no Senhor. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele ser o teu Senhor. O que foi que Josué disse? Mas eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Deus fala conosco. Você sabe, quando você está ouvindo a voz de Deus, você está seguro. Elias não estava sendo ameaçado de morte, sim ou não? Ele não saiu fugido, sim ou não? Mas agora que Deus falou com ele, ele volta e cadê a morte? Sumiu. A ameaça continuava lá, mas Elias estava debaixo das mãos do Onipotente. Ele estava seguro. Amém? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Você sabe quando é que você vai ter os pedidos que você faz? Quando você pedir segundo a sua vontade. Jesus disse uma certa vez lá em Evangelho de João 15, 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Aí sabe o que nós fazemos desse versículo? Eu vou pedir tudo o que eu quero, porque o Senhor falou que será feito. Não, ele disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, aí vocês vão poder pedir, e vai ser feito. Sabe por quê? Porque quando eu estou equalizado com a vontade de Deus, não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer por mim. E os planos que Ele tem para mim são planos perfeitos, que não causam danos, diz a Bíblia. Amém? Planos que nos fazem prosperar. Está escrito. Mas é preciso que haja um entendimento de que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para mim. Não é o que eu decido, mas é o que Deus decide para mim. Então, neste ano de 2023, se você quer ser abençoado, faça como Josué, que a primeira coisa que ele fez foi servir ao Senhor.
A segunda coisa que nós devemos fazer é ter uma vida de oração. A terceira é esperar Deus falar conosco. Por muito tempo, eu fui muito teimoso. Por muito tempo, eu agia por impulso. Por muito tempo, eu tomava uma atitude e tinha que ser do meu jeito. Mas eu levei tanta bordoada. Eu passei por tantas decepções que eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. É muito melhor você fazer a vontade de Deus. Amém? Salmos 40, versículo 1 ainda diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Agora, Ele não informa quanto tempo Ele esperou com paciência. Se foi 1 ano, se foi 2, se foi 3. Se foi 4 anos. Você sabe, você precisa só ficar nas promessas de Deus, esperando a resposta dele. Não importa quanto tempo isso demore. Se você crê nele, se você acredita que os planos dele é melhor do que os seus, de verdade, você não vai se precipitar. Decida ser santo. A palavra santo quer dizer separado. Separado do pecado, separado para Deus. Amém? Decida ser santo. Por quê? A santificação é o que nos coloca em alinhamento com a vontade de Deus. Um certo homem curado por Jesus, ele testificando aos fariseus, ele disse: Deus não ouve pecador. E o que é um pecador? É uma pessoa que não ouve a vontade de Deus. Pastor, mas eu não adultero, eu não minto, eu não faço isso, faço aquilo. Meus amados irmãos, nós pecamos até por pensamento. Não é verdade? Todos os dias precisamos ser lavados com o sangue de Jesus. Todos os dias eu digo: Senhor, lava-me com teu sangue. Purifica-me e me justifica. Porque todos os dias eu estou necessitado da misericórdia de Deus. Então, a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação. Aonde está a santificação? Está ali. Então eu vou seguir você, santificação. Mas agora ela foi para lá. Eu vou seguir você, santificação. Seguir é você ir aonde estiver aquela situação. Como santificamos a nossa vida? Jesus, numa certa oração, ele disse assim, orando para o Pai, em João 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação não é um ritual, não é um tipo de igreja que escolhe como você deve vestir roupa ou deixar de vestir. Santificação é você conhecer a vontade de Deus e se submeter a esta vontade. Quanto mais você se submete à vontade de Deus, mais você está se santificando. Amém? E outra decisão importante é você fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer que seja a nossa decisão, irmãos, ela tem que ser alinhada e equalizada com a vontade de Deus. Você pensa que é fácil? Não é. Mas deve ser assim. Amém?
fazer tudo para a glória de Deus. Aonde você for, você está pregando, tem que ser para a glória de Deus. Você está orando por alguém, tem que ser para a glória de Deus. Amém?